alma, graça e paz, que coisa boa ter você aqui comigo. Vamos juntos iniciar essa série que tá demais. É especial, queridos, o recado que Deus tem para o teu coração ao longo dessa semana, que inclusive é curtinha, né, gente? Viemos desse feriadão. Quem não aproveitou aí? Oh, glória a Deus, eu aproveitei a beça. Descansei bastante, mas nós estávamos também numa semana, querido, guerreando para a honra e glória do Senhor. Saímos vitoriosos, amém? Você crê nisso? Porque a vitória é do povo de Deus. Então eu recebi bastante do Senhor, foi extraordinário tudo que vivi na minha igreja, Church Fora da Grade, na conferência SAMI, e eu tenho certeza que você também aí, querido, recebeu, você que foi pro retiro, você que ficou na sua casa. Milene, fiquei aqui, ó, só eu e o Senhor, buscando, descansando, aproveitando com a minha família. Queridos, foi maravilhoso esse tempo de sair um pouquinho fora da rotina, mas já voltamos, já passou, amém? Mas a gente continua na alegria do Senhor, a gente continua na festa espiritual, essa não acaba nunca, queridos, amém, gente? Então, nós essa semana, como ela é curtinha, nós vamos ter apenas 2 capítulos, né? Nós vamos ter a aula 1 e a aula 2, que uma complementa a outra. Por favor, não perca nenhuma das duas, porque é a mensagem completa que Deus quer edificar o teu coração. Amém, gente? Então, vamos começar. Vamos falar a respeito de autoestima, inclusive um pedido. Quero deixar aqui também para você que tem o seu tema aí no teu coração. Milene, que vontade de saber um pouco mais sobre determinado tema. Querido, só enviar pra gente, tá? Não perca tempo em qualquer uma das plataformas. Pode pelo comentário, no nosso grupo lá também você pode estar enviando pelo WhatsApp. Você que é aluno, você sabe que você está em casa, amém? Temos uma listinha aqui, temos conseguido caminhar por ela, mas é muito importante a sua colaboração, muito. Como é bom ver, queridos, aqui esse projeto. Nós vamos ter, inclusive, a próxima semana festiva. Vamos fazer 1 ano da Escola Bíblica da Alma e eu quero agradecer todo o carinho, a participação de vocês, a dedicação, quem me envia aí as dúvidas, quem anota as coisas, quem está sempre dando sugestões. A gente cresce muito com vocês e por isso eu tenho aberto ao longo já em torno das últimas 2 séries, para quem quiser estar enviando temas para a gente poder estar aqui preparando um estudo para o teu coração. E eu tenho certeza que a tua dúvida, possivelmente, querido, é a dúvida do outro também, vai colaborar com a vida dele. Então, eu quero agradecer já a colaboração de vocês e te incentivar mais ainda, você que está aí, a participar conosco. Nós estamos juntos aqui glorificando e levando a palavra do Senhor, que é esse manual aqui da vida do ser humano. Sem ele a gente não vive e é ele que pauta toda a nossa vida. Amém, gente? Então vamos lá? Vamos estudar hoje a respeito de autoestima? Oh, glória a Deus, querido! Como é que tá a sua autoestima aí? Milene, primeiro eu queria saber o que é autoestima, para eu entender se eu estou fazendo isso certo, essa avaliação. Queridos, então, a autoestima, na verdade, é justamente essa autoavaliação, só você pode fazer das suas habilidades, características, como que você está se vendo. E tem uma expressão que a gente utiliza, né, do caráter valorativo. Essa faz toda a diferença, porque a autoestima é justamente reconhecer, entender e saber exatamente qual é o seu valor.
Então, por isso que nós estamos aqui, para conhecer o nosso valor e o que a palavra diz ao nosso respeito. Porque tem pessoas que têm baixa autoestima e sofrem demais com isso, querida. É um transtorno sério, onde a pessoa ali, inclusive, atrapalha, sabe, todos os projetos que Deus tem na vida dela. Nós vamos falar um pouco sobre isso, inclusive melhor na aula 2, não perca, amém, gente? Mas é esse sentimento de inferioridade, de incompetência, muita necessidade de aprovação dos outros, e a pessoa que tem baixa autoestima vai passar por esses pilares aí emocional, assim como outros também, porque se desconhecem de si. Por isso que a gente está aqui, construindo junto esse lugar em Deus, da gente poder conhecer melhor o que a Escritura fala sobre a gente. Então, se você faz isso de uma forma negativa, possivelmente você está fazendo essa análise com baixa autoestima. Agora, se você tem boa estima, se você está com ela e equilibrada, possivelmente você faça isso de forma positiva. Mas é você que tem que fazer, viu? Porque não adianta o outro vir dizer, mas você é linda, você é competente, você é tão boazinha. Não, queridos, apesar de algumas linguagens do amor, a pessoa gostar de palavras de afirmação, de um bom elogio, não se trata aqui de autoestima, porque se você se acha feia, é difícil o outro te convencer que você é bonita, não é, gente? E olha que nem todo dia a gente tá com a autoestima lá em cima, não. Tem dia que a gente olha no espelho e fala, misericórdia. Mas aí a gente lembra que Deus renova as misericórdias dele toda manhã, querido. Que você é lindo em Cristo Jesus, é um lindo da parte de Deus, e a gente precisa estar nesse lugar, se amando, se respeitando, se conhecendo através da palavra de Deus, amém? Então, eu quero te convidar a gente conhecer o personagem de hoje, que vai ser diferente do de amanhã. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre Jó, e que passou um processo diante do Senhor, que nós vamos compreender algumas coisas aqui para que você construa a sua autoestima diante do que a Bíblia diz que você é. Amém, gente? E em alguns lugares a gente pode ter algumas mentiras que são contadas, mas em verdades que acabam virando mentiras. Por isso que a Bíblia vai mostrar para você Jesus, que é a verdade. Então você vai ficar com o que a palavra Deus te diz ao teu respeito. Amém, gente? Então vamos lá? Nós vamos falar a respeito de Jó. Jó capítulo 1, lá, que diz a palavra do Senhor que Jó era um homem justo, íntegro, fiel, digno, honesto, segundo a Bíblia. Então, são algumas características, a gente pode citar 5 aqui. Temia Deus, evitava fazer o mal, um homem íntegro, um homem justo, e era um homem abençoado, com riquezas, né, com servos. Aqui descreve a palavra do Senhor Jó para a nossa vida. Queridos, as pessoas são muito menos do que Jó e se sentem muito maiores do que Jó. Você já viu isso? Hoje nós vamos falar, e eu quero que você deixe marcado essa frase no teu coração, para que nenhum tipo de soberba, prepotência, orgulho, tudo isso que é da parte de Satanás, e a nossa carne, que ela é tendenciosa ao pecado, ela é tendenciosa realmente ao erro, né? A desobediência da palavra do Senhor, ela nos leva a alguns lugares. Então, eu quero que você tenha muito cuidado com aquelas pessoas que acham que têm autoestima, mas no final das contas, elas se julgam superiores aos outros. E a gente vai conhecer um pouquinho desse coração desse homem que era tão correto diante de Deus, querido, e era tão simples.
Amém, gente? A gente pode aprender com Jó o quanto ele era um homem de verdade para falar, expor, inclusive, abrir o seu coração para Deus. E então, ele faz que a gente consiga ter um entendimento maior do que a autoanálise que ele fazia sobre ele mesmo. E se você conhecer algumas pessoas que são assim, elas dizem que é autoestima, mas na verdade é uma soberba, porque são pessoas que se sentem quase que Deus. E como eu disse, eu quero que você guarde essa frase no teu coração. Você não tem valor sem Deus. Amém, gente? Nenhum valor sem Deus. Milene, mas a gente está para falar de autoestima, justamente por isso que a gente precisa entender aonde está o nosso valor. E o nosso valor está em Cristo Jesus, o nosso valor está no Senhor, que amanhã, inclusive, a gente vai ver como que a gente vai trabalhar a nossa baixa autoestima. Mas hoje eu quero falar que você entenda claramente que você não tem como reconhecer um valor humano, sabe, gente, sem Deus. Por favor, não façam isso. Eu quero trabalhar com vocês lá, Jó, a gente vai agora para o capítulo 38, a gente vai ler alguns versículos que diz assim, o Senhor conversando, e vocês sabem que Jó passou todo aquele processo, amém, gente? Passou firme em Deus, sem blasfemar, a esposa dele falando lá, olha, esse Deus amaldiçoa, morre, olha que miserável tá aqui a nossa vida, e ele permaneceu lá, e passando por toda aquela privação na saúde, perdeu tudo, perdeu o que amava tanto, que eram os seus filhos. Então assim, Jó realmente foi um homem paciente, por isso que a gente tem que ter a paciência de Jó, mas ele também conseguiu transpor exatamente esse lugar que muitos de nós passamos, que às vezes, querido, quando estamos em determinado momento, achamos que somos alguma coisa. E aí vem o Senhor exatamente mostrar quem nós somos. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e pergunta-te-eis, e tu me ensinarás? Aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tu tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe, ou quem lhe estendeu sobre ela o cordel? De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos seus dias. Aqui, queridos, Deus falando exatamente para Jó, olha, não é e nunca vai ser a criatura maior do que o seu Deus. Então, querido, nós precisamos ter esse lugar de sabedoria. Nós só temos valor quando temos ao Senhor Jesus. Nós só temos valor quando temos a Deus. Deus é o valor do ser humano. Nós fomos instituídos neles, eleitos nele. E justamente por esse Deus triuno, como eu falei, tem pessoas que se sentem tanto que parecem o quarto homem. Amém, gente? Da Trindade. Ele é divino. E não é, queridos. Nós precisamos entrar nesse lugar. Mas Milene, aquela pessoa ali é tão bondosa. É porque, queridos, né? Existe uma essência de Deus nela, que Deus colocou o DNA em você. E por isso que amanhã a gente vai ver essa outra parte, né, do seu valor com Deus. Mas hoje eu quero te chamar a atenção desse lugar que é terrível, aonde nós pensamos que às vezes somos alguma coisa e nós não somos. Nós somos, né, formados do pó, nós somos miseráveis, nós não prestamos para nada sem o Espírito Santo de Deus. E por isso que a essência de Deus, querido, que consegue nos transformar, tira de nós, né, essa malignidade que o homem já nasce,
desde criança temos aquela tendência ao erro, ao pecado. E é claro, né, o profeta Isaías vai resguardar algum tempo da inocência. Esse o Senhor sabe. Agora, assim que a criança já tem, ela já consegue maquinar para o mal, ela já consegue ter entendimento. Então, infelizmente, o ser humano, ele não tem valor nenhum. Ele por si próprio é avarento, egoísta, pensa só em si mesmo, né? Faz maldade com os outros. A Bíblia vai falar desse homem que pensa mal do outro e segundo seus próprios interesses. Até a bondade dele tem que ser exposta, porque ele precisa ser reconhecido, né, como um jogo de interesse. Então, é essa humanidade que não tem valor. Nós somos seres que caímos. E olha que caímos no paraíso, querido. Deus tinha tudo para dar certo, mas o homem conseguiu estragar até aquilo que era maravilhoso. E a única coisa que nós não deveríamos ter feito, da ciência, do bem e do mal, foi o que nós fizemos. Por quê, queridos? Porque em Deus estava o nosso valor. E aí, quando o ser humano ele peca, ele traz para si essa carga terrível e infelizmente é nos destituídos também o valor e nos traga uma fragilidade humana. Como lá em Jó está dizendo, como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições, como uma flor que nasce e depois murcha e como uma sombra passageira some depressa. Olha, gente, que forte essa palavra. Lá em Jó também 8:14 diz, o homem sem Deus não tem segurança, sua vida se sustenta numa teia de aranha muito frágil. Queridos, como podem se sentir alguma coisa o ser humano sem Deus, né? Eu não sou nada, você não é nada sem o Senhor. O nosso valor está em Deus. Tudo aquilo que o Senhor nos deu. E se nós não tivermos Ele, nada disso presta para nada. Essa carcaça aqui, querido, se não tiver o Espírito Santo de Deus, vai habitar demônios, porque não existe espírito neutro. Então, ou você é da parte de Deus, ou você é da parte do diabo. Então, infelizmente, nós precisamos entender uma realidade que não é sobre o seu bonzinho. Mas ele é lá tão legalzinho, aquela pessoa dotada de qualidades muito legais, queridos. Se ele não tiver Deus, né? A Bíblia vai dizer que aquele que não conhece a Deus não conhece o amor. Então, se ele não conhece o maior dom de todas as coisas, não serve para nada. Essa pessoa realmente não tem valor nenhum. Valor é aquela pessoa que entende que precisa de Deus, que é humilde, amém, gente? Para reconhecer que o seu valor está em Deus. Assim como Isaías 46 vai dizer para a gente que toda a humanidade é como a relva e toda glória como a sua flor da relva. A relva murcha, as flores caem e quando o sopro do Senhor passa sobre elas, ou seja, nada. Infelizmente, nós estamos vivendo até uma decadência muito grande, que cada vez mais a gente consegue, num mundo frio, num mundo caótico, né, de pessoas que estão muito individualistas, e se não fosse o Senhor trazer o amor, trazer a cumplicidade, querido, tudo que nós temos de bom é o Senhor que nos dá, amém? Tudo que você tem de bom, não tem nada em você que é bom sem o Senhor Jesus, nada, né? Você é um pecador, foi justificado pelo sangue de Jesus, nós não fizemos nada, foi uma graça imerecida, Ele fez tudo, e por isso que nós estamos nesse lugar, pedindo a Deus misericórdia, que Ele é tudo na nossa vida. E a Bíblia vai dizer também lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer, nada, eu não posso fazer escola bíblica da alma sem Deus, eu não posso respirar sem Deus, eu não posso usufruir de qualquer coisa na minha vida sem Deus, porque se eu estou fazendo, é porque Ele me deu a permissão, porque a hora que passar o sopro dele, que um dia veio o sopro, tá? Vou falar essa aula de amanhã sobre tua vida, coisa linda que Deus fez, quem é você, realmente você vai conhecer amanhã, mas essa nossa natureza terrível, pecador, individualista, que acha que às vezes a gente está acima de tudo, de todos,
a gente tem essa capacidade de julgar o outro, como eu disse, do bem, do mal. A gente comeu desse fruto, querido, então não tá mais prestando para nada, né? Então, sem Deus, né, nada, querido, nessa vida vai fazer com que vai valer a pena. Então, por isso que eu quero que você olhe e busque a tua essência. A autoestima tem a respeito disso, de falar da nossa essência. E eu quero que você lembre que muito mais do ventre da sua mãe, né, você foi criado nele. Amém? E eu queria deixar mais duas chaves para a gente poder pensar. A Bíblia está lá dizendo em Salmos 127, sem Deus, de nada vale trabalhar desde a manhã até a noite para ganhar o pão. Nem isso. Tudo que você faz, querido, tudo, sabe? Não tem valor algum sem Deus. Mas Milene, e o pessoal lá que nem serve a Deus, está trabalhando tão direitinho, está fazendo as coisas. Infelizmente, querido, isso é uma vida miserável de um pobre, como o apóstolo Paulo vai falar. Se eu espero só dessa vida, eu sou realmente infeliz. Infeliz é uma pessoa assim, não tem valor algum. Mas, na verdade, a gente pode entender que é necessário, e aí tá lá em João 3,30 para a gente terminar, né? É necessário, né? João Batista nos dizendo que ele cresça e que eu diminua. O dia que o ser humano reconhece que o valor dele tá em Deus, querido, não tem baixa autoestima para você. Você vai ser curada dessa baixa autoestima. E eu tô te dizendo que eu te espero, inclusive, para amanhã, para a gente finalizar, né? Essas duas aulas sobre autoestima. Porque hoje eu quis enfatizar com você de pessoas que têm uma elevada estima e que infelizmente acreditam que pode fazer alguma coisa sem Deus. Você não pode fazer nada sem Deus. Nós somos completamente dependentes da glória dele, dependente do valor que ele nos dá, né? E isso é o mais lindo, porque se você tem Deus, você tem absolutamente tudo o que você precisa, sabe? Eu quero deixar essa reflexão hoje, essa aula para te dizer, o destino já está traçado, querido. Aquele que crê no Senhor, ele será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, e isso faz com que a pessoa não tenha absolutamente valor algum. Para Deus tem, Deus ama, e nós vamos conhecer isso melhor amanhã, mas eu quero te deixar aqui esse conhecimento de que se você pensa que humanamente falando você é alguma coisa e você tem algum valor na tua vida, perante a palavra de Deus nós vimos aqui que o Senhor está te dizendo, sem Deus o homem não tem valor algum. Então a análise hoje que nós temos que fazer, né, da nossa vida diante de Deus é: Senhor, que pobre, coitado que eu sou, miserável, falho, pecador, errante, mas que um dia encontrou a tua glória e, gente, muda tudo. Amém? Mudou tudo. Aí aquilo que não tinha valor nenhum. Quem que vai comprar um negócio desse? Ele comprou com o próprio sangue dele. Ele comprou com a vida dele. Amém? E aí nós vamos entender que aí sim, eu quero que você tenha uma mente liberta de toda baixa autoestima, porque você precisa ter e entender que o seu valor está em Deus. Mas será que você conhece o Deus que está em você? Será que você conhece exatamente o que Ele, né, determinou ao teu respeito? Qual é a tua identidade nele? Então essa é a nossa conversa de amanhã. E no mais, para todo aquele que é arrogante, prepotente, para todo aquele sujeito que pensa ser alguma coisa e que tem algum tipo de valor nessa terra, não tem. Não há valor nenhum sem Deus. Sem Deus, você não pode fazer nada, na verdade não é nada, mas Ele é Deus sem você. Amém, gente? Então ficamos por aqui, crendo nesse Deus poderoso, maravilhoso, nessa verdade absoluta que preenche o nosso coração, porque Ele sim é o Deus do nosso coração e nós vamos seguir Ele e não o nosso próprio coração, que é enganoso e engana, vem com um monte de mentira, que a gente tem um monte de coisa e que a gente não tem nada, né? Amém, gente? Então te espero lá. Até amanhã. Tchau, tchau.